Hora de conversar com Mônica Bergamo. PGR quer vetar internet para mais de 1.000 envolvidos na invasão às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. É uma medida controversa, hein, Mônica? Conta os detalhes pra gente aí. Bom dia. Olha só, vamos explicar direitinho aqui, Megali. Bom dia, em primeiro lugar, lógico. É o seguinte, a Procuradoria-Geral da República, ela está avaliando quais as sanções que poderiam ser aplicadas a esse pessoal, né? São 1.156 bolsonaristas que acamparam, né, naquela loucura, vamos dizer, que foram aqueles acampamentos em torno do Exército, pedindo golpe militar, que foram para a Esplanada, que invadiram sedes dos três poderes para protestar, e eles foram denunciados já, né, foram presos, foram denunciados por incitar os ataques do dia 8 de janeiro. Esse é o crime deles, incitar ataques contra a democracia. Daí o que acontece? A Procuradoria-Geral da República está estudando como penalizá-los, mas, Megali, dentro de um acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? A pessoa sofre, ele só é possível quando, em casos em que as penas previstas para o crime são menores do que 4 anos, são penas mais leves, e aí você faz um acordo, a pessoa aceita a punição, mas ela não sofre um processo penal, né? Ela não tem que ficar na justiça respondendo a um processo e ela não corre o risco de ser condenada e ficar com o nome sujo, perder a condição de réu primário. Quando a pessoa perde a condição de réu primário, qualquer coisinha que ela faça, né, ela vai presa, ela já não é primária. Então é muito complicado ser processado. Então tem vantagens para os dois lados. Para o Estado, que finaliza rapidamente e já pune as pessoas por esses crimes considerados mais leves, e para a pessoa porque ela corre menos riscos, né? Então, o que ele quer? O subprocurador-geral, Carlos Frederico Santos, que coordena o grupo de combate aos atos antidemocráticos da PGR, ele tenta buscar uma solução, né, que é inspirada na justiça restaurativa para os que incitaram os ataques antidemocráticos, mas que não foram executores e nem foram financiadores, né? Então, o que acontece? Por exemplo, você tem a PGR, ela divide esses crimes em executores, financiadores e incitadores. Ela dá graus diferentes conforme a participação de cada uma das pessoas. É claro que você não vai punir uma pessoa que estava acampada nesse quartel-general e que estava pensando que estava salvando o Brasil, da mesma forma que você vai punir quem financiou, quem pagou, autoridades envolvidas, né, autoridades de segurança que foram omissas, que fizeram parte de um plano para dar um golpe no Brasil. Você não vai punir da mesma forma essas pessoas e as outras que estavam simplesmente acreditando e acampando ali. Então essa é a proposta, né? Já foi feito um pedido de acordo de não persecução penal, e uma das penalizações imaginadas ou estudadas ou que devem ser aplicadas pela PGR num eventual acordo seria, por exemplo, vetar que essas pessoas participassem, pudessem ir às redes sociais, pudessem acessar as redes sociais. E elas também seriam responsabilizadas por ressarcir parte dos danos causados nas sedes dos três poderes. Então seria isso, uma pena pecuniária e uma pena de não poder participar das redes sociais, Megali. É algo absolutamente inédito, né, Mônica? Nunca houve nada parecido a esse julgamento dos atos de 8 de janeiro no Brasil. Nunca havíamos passado por algo semelhante, né? O nosso único golpe de Estado foi protagonizado pelas Forças Armadas, portanto não houve nada semelhante. E, obviamente, você não pode colocar no mesmo balaio o cara que estava no acampamento e não foi até um dos palácios, o cara que foi e ficou lá tirando foto, o cara que foi e quebrou tudo, e também não pode colocar no mesmo balaio o cara que dava, enfim, alimentava aquela gente com suprimento de carne, e o outro que financiava deliberadamente um golpe de Estado por meio de, enfim, maquinações mil ali. Todos esses que eu citei aqui são criminosos, tá? O cara que foi lá, levantou o braço, uma placa e pediu intervenção militar, golpe de Estado, já está cometendo um crime. Isso é crime no Brasil. Todos. Mas, obviamente, o julgamento e a dosimetria da pena
Tem que ser diferente para cada um. Então esse lance aí de ficar sem internet seria para aqueles... pagar, né? Sim, pagar, sim, e sim. colocar a mão no bolso. Seria para aqueles que cometeram crimes menos graves, Mônica, é isso? Menos graves. Você sabe que quando eu entrevistei o ex-presidente Jair Bolsonaro, em determinado momento, ele falou, o golpe aqui que tanto falam foi dado por velhinhas com bíblias embaixo do braço, com senhorzinhos com bandeira amarrada. Bom, eu até ponderei e falei para ele, falei, não, teve gente querendo explodir o aeroporto de Brasília, foi pego com bomba, não foram exatamente velhinhas. Isso é Agora, papo furado, né? Isso é diga lá, Mônica. O inquérito vai mostrando, né, quer dizer, criminosos que mandavam caminhões lá, que mandavam dinheiro, que mandavam mantimentos, e que planejaram, inclusive militares, que planejaram um golpe mesmo. Então é óbvio que há gradações, né, o Megali, óbvio que pode ter tido uma velhinha com Bíblia embaixo do braço, acreditando que o Brasil corria um grande risco de virar uma ditadura comunista das mais hediondas da face da terra. Podia ter isso. Mesmo assim, como disse você, mesmo que ela, no pensamento dela, tivesse ali enganada, ela cometeu um crime, que foi lá incitar um ato antidemocrático, que foi incitar um golpe de Estado no Brasil, que é crime, né? Mas, obviamente, que há gradações entre o mandante e a pessoa que estava ali, enfim, ingênua. Então, é essa gradação que busca a Procuradoria-Geral da República, sem deixar de penalizar, mesmo quem só foi num acampamento, entende? Mesmo quem sequer entrou numa sede de poder, quer dizer, não deixa de penalizar, mas dá gradações a essa pena, né? Você não vai botar na prisão a pessoa que matou 100 pessoas e a outra que estava ali olhando, né? E incitando, que também é criminosa, mas não foi a mentora, nem a financiadora, nem a executora desse plano. Essa mitificação aí da velhinha boazinha que tava lá brigando pelo país não cola, primeiro porque os canalhas envelhecem também. Tinha muito velhinho ali que não era bonzinho, coisa nenhuma. E segundo que mesmo aqueles que eventualmente fossem, estavam sendo manipulados por essa gente. Houve vídeos ali em que a gente ouviu claramente o cara determinando que no caso de uma aproximação da polícia, algo que jamais aconteceu, isso não em Brasília, tá? Isso não desses protestos que aconteciam na beira de alguma dessas estradas aí. A ordem era para colocar crianças e velhinhos na frente, porque os policiais não teriam coragem de romper aquele cerco de proteção. Então, esses covardes literalmente estavam se escondendo atrás de velhinhas, velhinhos e crianças. Enfim, combina com o caráter dessa gente.